Bom, nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre as mídias sociais, né? Muita gente, por usar as mídias sociais, tem uma curiosidade grande de saber como é que eu posso usar enquanto empresa, como é que a minha empresa pode extrair mais resultados desses canais e quais são os benefícios que tem para mim no meu negócio. Nesse capítulo a gente vai se aprofundar nisso, né? A gente vai trabalhar ao longo do bloco algumas boas práticas, algumas coisas que vão ajudar a tomar decisões válidas para a grande maioria das redes sociais. O primeiro ponto que a gente coloca aqui é encarar as redes como um ativo próprio, né? A gente vem de um tempo em que a marca, para ela conseguir falar com o cliente dela, para ela conseguir se relacionar com o cliente dela, ela tinha que alugar um espaço. Eu ia lá na TV, pagava um aluguel, comunicava com a minha audiência por 30 segundos. Eu ia no rádio, fazia a mesma coisa, no jornal a mesma coisa. Em um evento eu pegava um stand e ficava lá por 2 dias pagando um aluguel. E o que as mídias sociais proporcionaram foi a construção de um ativo próprio. Basicamente eu estou construindo a minha própria audiência que eu posso acessar, que eu posso mandar o meu conteúdo, que eu posso entrar em contato, basicamente sempre que eu quero. Então isso é muito bacana, porque toda essa parte do relacionamento que a gente está falando aqui, ela pode ser potencializada. Eu tenho acesso direto às pessoas. E mais do que isso, eu posso criar aqui uma verdadeira vantagem competitiva, né? Hoje é relativamente fácil alguém começar do zero e criar um produto parecido com o meu, criar um serviço parecido com o meu. As pessoas conseguem ter acesso à informação e replicar algo de forma mais ou menos semelhante. Às vezes fica um pouco abaixo, às vezes pode ficar até melhor, mas é algo que foge um pouquinho do controle da empresa. Agora, alguém começar do dia zero e copiar a sua audiência, copiar o relacionamento que você já tem, copiar a quantidade de pessoas que você tem disponível, por exemplo, te seguindo no Twitter, acompanhando sua página no LinkedIn, curtindo sua página no Facebook, é muito difícil, não é do dia para a noite. Então acaba sendo uma grande vantagem que a sua empresa pode trabalhar ao longo do tempo. A gente não vai conseguir aqui, não é a ideia dessa aula, cobrir em detalhes todas as redes, mas eu vou trazer algumas abordagens gerais, algumas coisas que são comuns a todas elas e que podem funcionar para o seu negócio. O primeiro ponto é que estar em todo lugar é muito custoso, né? A gente sabe que a cada momento surge uma rede social nova, tem alguma coisa chamando a atenção, o pessoal anuncia que vai ser a próxima grande rede, que tal rede vai morrer, vai todo mundo para lá. E a gente sabe que mudar de foco o tempo inteiro, entender sempre como cada nova rede funciona, é bastante trabalhoso e nem sempre justifica, nem sempre dá retorno, nem sempre a coisa vira. Porque para usar bem as redes sociais, você precisa investir tempo nela. Você precisa de fato pensar na estratégia, você precisa acompanhar todo dia, em diferentes períodos, você precisa atender rápido, como a gente vai falar aqui. Então, escolher bem onde está é um dos principais pontos para garantir o seu sucesso. Então, a gente vê que tem algumas aí que são mais comuns, que são mais conhecidas. Por exemplo, o Facebook é a maior rede social do mundo. E nela tem praticamente todos os tipos de público, né? A gente escuta muitas vezes na RD que mas eu vendo para outras empresas, eu sou B2B. Já fizeram pesquisas com executivos e a rede social em que eles mais estão presentes também é o Facebook. Por mais que muitas vezes o Facebook seja usado para lazer, as pessoas curtem coisas que vão informar, que vão trazer conteúdo relevante. Pode entrar, por exemplo, na Folha de São Paulo, na Exame. São páginas que têm milhões de curtidas aqui no Brasil e que trazem basicamente um conteúdo que não é para entreter ou que não é para diversão. Então existe também essa parte toda ligada ao consumo de informação, ao aprendizado e por aí vai. Então o Facebook é uma das redes que eu considero super relevantes para todo tipo de negócio. Ainda não vi alguém que não se beneficiaria do Facebook. Twitter também é outra rede super conhecida, acho que em volume ela está relativamente... ela é relativamente pequena no Brasil, se a gente compara com o Facebook, ou até com o próprio Instagram, com o YouTube. Mas o que é uma característica legal do Twitter é que ele tem muitos influenciadores. Então você pega um público que em geral tem blog, que tem uma audiência grande, é muito comum que eles estejam no Twitter também. E o Twitter possibilita muitas vezes uma relação próxima entre as pessoas. Você consegue ir lá, mandar um tweet para o cara, ele te responde. Então em alguns negócios isso pode ser bastante benéfico também. Se você quer amplificar um pouquinho a atuação, se você quer ter contatos relevantes no mercado, ele pode ajudar bastante.
LinkedIn é a maior rede profissional do mundo, né? A gente pode usar muito bem o LinkedIn para fazer networking, para fazer muitas vezes vendas, para se aproximar de players relevantes e também para educar o potencial cliente. Cada vez mais o LinkedIn tem ido para esse lado de rede social mesmo, de as pessoas fazerem login, ler o que é postado no feed de notícias e cada vez menos como começou, que era muito voltado para o RH, para contratação, para currículo e etc. A gente tem o Google Plus também, que é uma rede que muita gente brinca aí que é a rede social dos funcionários do Google ou a rede social fantasma, porque de fato ela não é muito acessada como rede social. É raro as pessoas entrarem no Google Plus e acompanhar o feed, mas ela pode ser muito útil em alguns públicos, em caso de algumas empresas que atendem um público mais nerd, né, um pouquinho mais geek, que tem gente que entra. Então você pega a revista Info, por exemplo, no Google Plus, tem uma audiência muito legal, tem interações. E também para o conteúdo da empresa, ter o botão do Google Plus pode ajudar muito a indicar para o Google, né, caso as pessoas marquem ali com +1, que esse conteúdo é de qualidade, que esse conteúdo é relevante. Então isso pode ajudar a sua empresa a ficar melhor posicionada no buscador. Então entrando agora aí na linha de baixo, a gente tem o YouTube, que muita gente não se dá conta ou não sabe, mas é a segunda maior rede de buscas do mundo. A gente tem o Google como a primeira, né? Todo mundo usa o Google para fazer buscas. E o YouTube tem nas buscas internas dele muito mais buscas do que o Yahoo, o Bing e várias outras redes de pesquisa bastante conhecidas. Então a ideia é que a gente trabalhe com ele justamente por ter essa autoridade, por ter essa presença na vida das pessoas. A gente tem duas redes aí, Instagram e Snapchat, que em geral são usadas por um público mais jovem e bastante focado para imagem e vídeo. Então quando o conteúdo é bastante visual ou quando você consegue trabalhar com dicas rápidas, com coisas curtas, né, com shots curtos, você pode sim se beneficiar dessas duas redes e acessar a esse público mais jovem, né? SlideShare, uma rede para uso de slides, é muito incomum as pessoas entrarem no SlideShare e saírem navegando, mas você pode usar uma apresentação de SlideShare e divulgar para sua audiência em outros canais, por exemplo, e ele também é um material que tende muitas vezes a ficar bem ranqueado no Google. Então, para o público B2B, o SlideShare costuma ser muito bacana, porque as pessoas às vezes demandam informação, né? A gente já falou disso no primeiro bloco, eu preciso de informação para poder comprar, e os slides são uma ótima forma de passar informação. Por fim, a última que eu vou comentar aqui, que é o Pinterest. O Pinterest é uma rede muito usada, acho que 70% a 80% do público do Pinterest é formado por mulheres, e é muito comum que trabalhe coisas que tem um apelo mais visual. Então toda a linha de design, decoração, fala-se muito de festas de casamento, vestidos de noiva, esse tipo de coisa é bastante comum a gente ver no Pinterest. Moda também acaba entrando muita coisa, então se esse é o seu apelo, se é o seu público, pode valer também. Essas são as que eu considero assim, as principais hoje, que já tem um pouquinho de volume relevante. Talvez para o seu nicho tenha alguma coisa especializada, tenha alguma coisa que faça mais sentido, mas de forma geral eu dificilmente fugiria dessas, e dentro dessas ainda com um bom filtro para escolher aquilo que faz mais sentido para o meu público, aquilo que faz mais sentido para o meu negócio. Algumas dicas, algumas orientações agora estando dentro dessas redes. Como é que eu atuo dentro dessas redes? Importante pensar que ninguém quer receber propaganda. Ninguém acorda de manhã e fala, pô, tomara que o trânsito esteja parado para alguém chegar no semáforo e me entregar um panfleto. Ou ninguém liga a TV pensando, puxa, tomara que entre logo no intervalo porque eu tô louco para ver propaganda. Se fosse assim, a gente sabe que canais como Shoptime eram líderes de audiência, né? Porque são canais que trabalham só oferta o tempo inteiro. Então é importante ter esse mindset e entender que nas mídias sociais as pessoas têm que escolher te seguir, elas escolhem curtir a sua página. E se você está só colocando ofertas, se você está só vendendo o tempo inteiro, dificilmente elas vão querer isso. É diferente muitas vezes da propaganda que a gente tinha na TV, porque na propaganda da TV eu tinha uma grande atração, eu tinha algo chamando a atenção, eu tinha lá a novela, eu tinha lá o Faustão, eu tinha lá o Jornal Nacional, o que quer que fosse, mostrando um pouquinho mais de conteúdo, né? Tentando fazer algo relevante, chamar a atenção das pessoas. E aí no meio dessa atração
eu interrompia e por alguns segundos eu fazia a venda. No caso das redes sociais, se eu não tenho nada chamando atenção, se eu não tenho nada sendo conteúdo interessante, as pessoas não vão ter por que me acompanhar. Então tem que tentar intercalar muito bem. Eu tenho que ter um conteúdo de valor, um conteúdo muito bacana e eventualmente, talvez 10% dos posts, aí sim eu posso colocar alguma oferta de venda, eu posso colocar alguma coisa mais comercial que vai funcionar um pouquinho melhor. Outra dica que é muito válida é que as redes sociais são ciência. Eu preciso testar, eu preciso trabalhar diferentes horários, eu preciso trabalhar diferentes frequências para entender o que funciona melhor para o meu negócio. Então é um processo basicamente de métricas. Eu posto às 8, depois eu posto às 3, depois eu posto às 10, comparo o resultado de cada uma delas, eu vou descobrindo que horário o meu público costuma estar mais presente, que horário o meu público costuma interagir melhor. Então às vezes a gente vê pesquisas de os melhores horários para estar nas redes sociais e que são válidas, muitas vezes elas ajudam, elas dão um norte, elas podem possibilitar que a gente comece a trabalhar bem, mas muitas vezes isso é apenas uma forma de começar, é apenas uma orientação geral. O que vai ditar para mim se para o meu público em especial aquilo realmente funciona são os meus testes. É eu colocar na prática e pegar aquilo que funciona melhor. E outra coisa é que a frequência também é muito importante, né? Não adianta eu descobrir um horário e postar lá uma vez por semana, eu de vez em nunca ter algum conteúdo relevante. As pessoas não vão lembrar da minha marca, elas não vão interagir, né? Eu preciso ter um conteúdo com bastante frequência, porque nas redes sociais, nas mídias sociais em geral, as pessoas já seguem muitas empresas, seguem muitas pessoas, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu não postar nunca, é muito provável que eu fique perdido nesse mar de informação e as pessoas acabem nem se lembrando que acompanham a minha marca ou nem criando o efeito que eu gostaria que criasse quando eu comecei a investir nesse tipo de coisa. Então, manter uma boa recorrência, manter uma frequência relativamente alta é bastante recomendado. Eu acho que dificilmente tem uma rede social que mais que uma vez por dia, por exemplo, seja um problema, né? Então, pelo menos uma vez por dia, tá postando alguma coisinha ajuda bastante. Um outro item é responder rápido e resolver de fato, né? A gente sabe que as mídias sociais, quem tem o poder, quem fala são as pessoas, né? A gente pode tentar criar audiência, tentar criar o conteúdo, mas na grande maioria das vezes o que a gente vai ter são os clientes recomendando, indicando uns para os outros, falando do conteúdo nosso que ele achou legal e também falando muitas vezes de problemas, de experiências ruins que eles tiveram com a sua marca, com a sua empresa. Então é muito interessante que você sempre que vê uma reclamação ou sempre que alguém postar para você, ter esse mindset, ter essa mentalidade de responder muito rápido e de resolver, de matar a cobra no ninho. Porque se você não oferece uma boa experiência, se você não deixa esse cliente satisfeito, ele vai postar na rede dele, ele vai falar mal de você e dessa vez não é mais como o boca a boca lá de 15, 20 anos atrás, que ele ia falar para uma pessoa que falava para outra. Não, ele já posta ali e já sai na hora para os 500 amigos dele. Então, as marcas elas precisam ter esse medo, que muitas vezes é bom, né? De eu preciso atender melhor, eu preciso resolver claramente os problemas para que as pessoas saiam satisfeitas. E assim a gente fecha esse bloco de mídias sociais para poder falar um pouquinho mais no próximo bloco sobre e-mail marketing. Te espero lá.